protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Por isso, se você crê, levante as suas mãos, levante os seus olhos e levante o seu clamor e diga para o Senhor: oh, mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. As tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Olá, olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando hoje esse projeto. Vamos caminhar todos os dias aí. Nós vamos ter esse encontro, um encontro de fé. E por isso o nome aí é Com Fé. Sempre ao meio-dia nós vamos estar iniciando aqui para a gente bater um papo rápido, né? Horário de almoço, bem objetivo. Então esse é o propósito do nosso encontro todos os dias da semana ao meio-dia, tá bom? Eu quero hoje deixar com você uma palavra exatamente que está em Hebreus capítulo 11, que fala sobre fé. Momentos tão tumultuados como o que nós estamos vivendo, vai exigir de mim, de você, essa postura de fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que a fé, ela é muito mais que um sentimento. O capítulo 11 de Hebreus vai tratar, e inclusive é chamado por muitos estudiosos, de a galeria dos heróis da fé. Porque nesse capítulo, a Bíblia está fazendo menção de homens e mulheres que viveram as suas vidas tendo esse posicionamento
de uma fé além das circunstâncias, de uma fé que acreditava naquilo que ninguém acreditava. E o capítulo 11 vai dizer que dos quais estes homens que viveram assim, o mundo não era digno. Então, eu penso que hoje nós estamos vivendo processos onde não há falta de fé. Tem-se muito hoje fé. A abordagem não é a falta de fé, não é a ausência de fé. O mundo tem fé. O que nós precisamos pensar é se essa fé está sendo direcionada a Deus. Porque, por exemplo, existem muitas pessoas que têm fé, mas essa fé está depositada na pessoa ou em circunstâncias e não em Deus. E eu queria frisar que, por exemplo, nós podemos ter fé e essa fé está sendo direcionada, por exemplo, a homens, depositada em homens. E nada mais claro do que isso o nosso momento político no Brasil, onde pessoas têm depositado a sua fé em homens, em governantes, e não em Deus. Então, fé, segundo Hebreus, não é fé em homens, mas é uma convicção, uma certeza que essa pessoa está depositando a fé em Deus e não em homens. Então, fé definitivamente não é fé em homens. Porque o homem não pode responder à fé de outro. Porque a fé é individual em Deus. Então, eu não posso depositar a minha fé em homens. Eu não posso acreditar que o homem vai me ajudar a vencer as problemáticas e os desafios da vida. Então, fé, segundo Hebreus, definitivamente não é fé em homens. Que mais? Fé, segundo Hebreus capítulo 11, também não é fé em coisas. Pelo contrário, o relato de Hebreus 11 está descrito exatamente o contrário, que foram coisas e circunstâncias que vieram contra esses homens, que fizeram eles se erguerem numa fé em Deus tamanha, capaz de vencer e sobrepujar coisas e circunstâncias, problemas os mais diversos possíveis. Então, Hebreus 11 está nos conclamando a não depositar a nossa fé em coisas. Por exemplo, eu não posso depositar a minha fé em dinheiro, em posses, porque isso é passageiro. Mas eu preciso depositar a minha fé em Deus, que pode me ajudar a vencer e a enfrentar circunstâncias adversas. Então, fé não é fé em coisas. Que mais
eu preciso observar que a fé não é. A fé não é fé na fé. Tem gente que deposita sua fé na fé que possui. Não é o que Hebreus nos ensina. Hebreus capítulo 11 está nos ensinando a ter uma fé sólida, equilibrada, não fé na fé. Então, eu tenho tanta fé que eu acredito na fé que eu tenho. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, fé não é fé em homens. Fé não é fé em coisas. E fé não é fé na fé. O que é fé? Fé é essa certeza. Que certeza? A certeza de que existe um Deus. E que eu posso ir a Ele e depositar a minha fé nele de tal maneira que eu vou estar me preparando para enfrentar as diversidades com convicção, com uma visão de que estas circunstâncias podem ser vencidas pelo poder da fé em Deus. Então, você que me ouve aí, esses são dias extraordinários para nós exercitarmos a nossa fé. Fé como uma certeza, fé como uma convicção. Eu creio, a despeito de tudo, contra tudo e todos, eu continuo crendo que o meu Deus é o mesmo Deus desses heróis relatados no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Depois você tire um tempo e leia a carta aos Hebreus no capítulo 11 que vai falar sobre fé. Você vai ver o relato de homens como Abraão, que se tornou amigo de Deus, que creu naquilo que era invisível. Deus o manda sair. Saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Não tinha endereço, não tinha GPS. É disso que Hebreus 11 está falando. É de uma fé que é uma convicção, que é uma certeza. Certeza de quê? Que eu posso obedecer essa voz, que eu posso sair e ir rumo a esse centro da vontade de Deus, que era o caso de Abraão. Para onde é que o Senhor está me levando? Não, simplesmente coloque o pé na estrada. Creia, acredite, tenha fé, e eu vou te levar para uma terra que te darei por herança a você e aos seus filhos. Uma terra que mana leite e mel. E Abraão então crê, sem nada, sem visualizar nada, apenas creu. E isso foi-lhe imputado como justiça, diz Hebreus 11. E tantos outros homens aí que estão relatados nesse capítulo, os heróis da fé. Então, meu querido, nessa manhã, do dia que se chama hoje, que você tenha essa fé alicerçada, depositada em Deus. Não em homens, não fé na fé, não fé em coisas, posses, nada disso. Mas uma fé genuína em Deus. Grande abraço, que o Senhor te abençoe, tenha um excelente dia. Amanhã nos encontramos novamente ao meio-dia. Graça e paz.